Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Juliana Guerra, eu sou advogada no Rio de Janeiro, sou sócia do Vetila e Guerra Advogados e eu recebi um convite que eu considero muito especial para participar do 2º Congresso Nacional de Coaching Educacional e de Carreira, e o tema sobre o qual eu escolhi falar são os desafios do empreendedorismo, como se preparar para o sucesso num cenário de crise e incerteza. Então, hoje eu gostaria de convidá-los a ficarem comigo até o final. E o nosso objetivo vai ser compartilhar um pouquinho da experiência que eu adquiri ao longo de 10 anos de trabalho focado, específico em assessoria a micro e pequenas empresas. Então nós vamos resumir o objetivo da nossa palestra em 4 tópicos. Nós vamos analisar os 4 principais desafios legais que todos os empreendedores precisam se preparar e enfrentar na atualidade. Nós vamos identificar os atributos do empresário promissor. Será que empreendedor e empresário são 2 conceitos sinônimos? Será que todo empreendedor se torna um bom empresário? A gente vai analisar um pouquinho essa diferença. Nós vamos comentar sobre algumas qualidades que tornam os profissionais do direito aliados dos empreendedores, são 2 profissões que caminham lado a lado. Nós vamos falar também, é claro, sobre como a formação complementar em coaching é capaz de revolucionar qualquer carreira, inclusive a carreira jurídica e a carreira do empreendedor. E por fim, nós vamos falar sobre os meios dos quais você dispõe para superar os desafios do dia a dia 1 a 1, tá bom? Vamos lá? Então, à medida que eu for falando, a minha fala vai intercalando com os slides que eu preparei para a gente fixar bem alguns conceitos que nós vamos trabalhar aqui. Bom, o primeiro conceito que eu gosto de trabalhar diz respeito ao empreendedor. Todo mundo fala muito em empreendedorismo, as pessoas se consideram muito empreendedoras atualmente, mas afinal de contas, o que faz um empreendedor? E eu listei 3 atribuições que você pode identificar de imediato para saber se você está diante de um empreendedor ou não. Então, o empreendedor, ele identifica oportunidades, ele gera riquezas a partir dessas oportunidades e ele consegue criar uma empresa a partir de uma ideia. Parou por aqui. Tá? O empreendedor, ele faz isso, ele é um grande realizador. Quando eu faço palestras presenciais, eu gosto de fazer uma dinâmica com as pessoas, porque assim, eu pergunto quantos da plateia, quantos da assistência se consideram empreendedores? Quantas pessoas ali já empreendem? Algumas pessoas levantam a mão, algumas pessoas ficam na dúvida. E daí eu reformulo a pergunta e eu peço para se identificarem as pessoas que precisaram resolver um problema naquele dia antes de estarem ali. Aí a unanimidade, quase todo mundo levanta, praticamente todo mundo levanta as mãos. Então, aí eu começo dizendo que se todo mundo resolve problemas, se todos nós somos resolvedores de problemas, todos nós somos empreendedores em potencial. Porque o que é um empreendedor? O empreendedor, ele é um grande realizador. Então, se a gente resolve problemas, se nós somos capazes de realizar, nós somos capazes de empreender. O que diferencia uma pessoa de mentalidade empreendedora para uma pessoa comum é que a pessoa de mentalidade empreendedora, ela pensa na solução do problema dela e ela avalia de que forma a solução desse problema pode beneficiar outras pessoas que estão passando pela mesma situação que ela. É assim que nascem os modelos de negócios. É essa pergunta que todo empreendedor deveria se fazer. Qual é o problema que o meu negócio resolve? Ou eu sou capaz de criar um negócio que resolve um problema para as pessoas? Esse deveria ser o fio condutor para você identificar se você tem as habilidades de um bom empreendedor ou não. O empreendedor, ele tem ideias e ele realiza essas ideias. Agora nós entendemos o que significa essa aptidão para empreender, nós vamos avaliar mais 3 atributos, mas dessa vez do empresário. Então, o empreendedor, ele é um grande realizador e o que o empresário vai fazer? Ele vai perpetuar uma empresa, um negócio, ele vai fazer crescer e prosperar um modelo de negócios e ele vai alcançar resultados de longo período, resultados consistentes. Então, uma pessoa empreendedora, ela tem ideias, ela consegue criar uma empresa, até se torna empresária, né? Se a gente for pensar no empresário como dono de empresa, mas somente se ele tiver as habilidades de um bom empresário, ele vai conseguir perpetuar esse negócio e alcançar resultados consistentes. Então, muitas vezes, você é um ótimo empreendedor, você é uma pessoa de grandes ideias, é uma pessoa com grande potencial,
Mas não adianta você ser um grande empreendedor se você não tiver as habilidades do bom empresário, se você não tiver consciência daquilo que você precisa saber para ser um bom administrador de dinheiro, um bom administrador, um bom gestor de pessoas. Tudo isso são habilidades complementares que a gente precisa desenvolver se nós queremos explorar o mundo dos negócios. Então, até aqui, a primeira coisa que a gente fixou, para uma pessoa ser empreendedora, ela precisa contar com algumas habilidades, e para ela se tornar empresária, ela precisa contar com algumas habilidades complementares. Bom, fixado o conceito de empreendedor e empresário, nós vamos pensar no conceito de empresa. E eu gosto muito de falar sobre esse tema porque quando a gente começa a estudar direito de empresa na faculdade, no curso de direito, nós aprendemos um conceito jurídico. E daí, quando você começa a trabalhar e você começa a entrar em contato com as pessoas, você vai aprendendo que empresa é um conceito que vai muito além daquele conceito engessado que a gente aprende na legislação. Então, hoje eu queria trazer para vocês duas formas que a gente tem de compreender uma empresa. A primeira é a forma jurídica de compreender uma empresa e a segunda é a forma não jurídica, é um conceito não jurídico. Então, vou colocar aqui na tela. O conceito jurídico, o que é uma empresa? Você pode entender que a empresa é uma organização econômica ou comercial criada para explorar um ramo de negócios oferecendo bens e serviços ao mercado. Ou você pode entender que a empresa é uma organização caracterizada como um grande CPF composto por um grande CNPJ composto por vários CPFs. Troquei aqui um pouquinho. Bom, vocês viram, apareceu na tela, vocês conseguiram entender direitinho o conceito. Eu sempre digo que os conceitos não jurídicos são mais interessantes. Ora, se a empresa é um grande CNPJ com vários CPFs dentro, isso significa que a empresa é composta por pessoas. Uma empresa, por si só, a empresa não tem aptidão para alcançar resultados. O que faz uma empresa alcançar resultados são as pessoas. Então, isso me autoriza a pensar, os meus anos de prática profissional me levaram a identificar que os principais problemas de uma empresa, se a gente quiser compreender os desafios e os problemas que fazem uma empresa quebrar ou aqueles atributos que fazem uma empresa ter sucesso, a gente precisa olhar para as pessoas que compõem essa empresa. Seja para os empresários, seja para a equipe que faz o negócio andar. Então, a minha experiência profissional me ajudou a identificar que são dois os principais problemas que fazem uma empresa quebrar. Primeiro, são os problemas de gestão de pessoas e o segundo é o problema de gestão de dinheiro. Até o problema de gestão de dinheiro, na realidade, ele é um problema de gestão de pessoas, porque quem vai fazer a gestão do dinheiro numa pequena empresa é o próprio empresário, é o dono que vai ser responsável por essas decisões, pelas decisões financeiras. Então, se esse empreendedor não desenvolveu as habilidades do bom empresário, e ele não tiver um mindset, ou seja, uma programação mental treinada para fazer uma boa administração do dinheiro, ele vai, em algum momento, levar a empresa dele à falência. Então, a gente pode dizer que, basicamente, 100% dos problemas que uma empresa enfrenta e que vão levar ela a quebrar são problemas relacionados a pessoas. Mas, na frente, isso vai ficar um pouquinho mais claro. E já que a gente está falando sobre aquilo que é necessário para uma empresa ter sucesso, eu queria falar um pouquinho sobre a importância do advogado nesse processo, nessa relação de parceria que deve se estabelecer com os empresários, com os empreendedores. Então, eu gostaria de desmistificar, trazendo aqui para vocês três benefícios que uma empresa consegue alcançar quando ela tem uma boa assessoria jurídica. Então, a primeira coisa que precisa ficar claro, os advogados, eles não são vilões, eles não são profissionais que querem só ganhar dinheiro, que só estão interessados nos próprios resultados, muito pelo contrário. Os advogados, eles aconselham os clientes sobre boas práticas empresariais, eles resolvem, mas principalmente, eles previnem conflitos judiciais e eles auxiliam os empresários a correrem riscos calculados. Então, um dos atributos do empresário, nós vamos ver um pouquinho mais na frente, um dos atributos do empresário de sucesso é isso, é ele ter a capacidade de correr riscos, mas ele calcular esses riscos. E sozinho é muito difícil você fazer uma avaliação de tudo que está envolvido nas decisões que você toma na direção da sua empresa. Então,
eu achei muito interessante, puxando um pouquinho a brasa para o lado da minha carreira, é claro, falar sobre os atributos, os benefícios que você consegue contando com uma assessoria jurídica no seu negócio. E é claro que eu separei também aquilo que os advogados não vão fazer pela sua empresa. Milagres. Eu já me deparei com diversas situações onde eu fui contratada por empresas em cenários completamente caóticos, seja de superendividamento, seja de super passivo judicial. A empresa começa a responder a processos e simplesmente decide não aparecer para responder esses processos, decide não se preocupar em encontrar uma forma de fazer composição de conflitos, e num dado momento, quando ela decide procurar ajuda, muito pouca coisa pode ser feito por ela. Então, não cometa esse erro, compreenda que advogados não fazem milagres, essa disciplina ainda não entrou no curso de Direito, a gente ainda não sabe fazer. Então, se você contratar um advogado na hora que você precisa apagar os incêndios, provavelmente ele vai fazer pouca coisa pela sua empresa, ok? Então, fixado essa importância de você compreender que não é necessário saber de tudo, você precisa estar assessorado por pessoas com conhecimentos complementares aos seus, nós vamos falar um pouquinho sobre o coaching como uma formação complementar capaz de revolucionar qualquer carreira. Eu gosto muito de falar sobre essa revolução que o coaching proporciona através do desenvolvimento de 3 habilidades. Então, um profissional do direito, por exemplo, novamente falando da carreira jurídica, um profissional do direito que ele tem uma formação complementar em coaching, ele consegue fazer uma prestação, uma assessoria jurídica para além do tradicional. Vai ter um foco na investigação dos problemas internos que fazem as empresas naufragarem no judiciário, e ele vai ter uma capacidade muito maior de avaliar as falhas comportamentais da equipe e dos empresários. E isso por quê? Porque o coaching, como uma metodologia focada em desenvolvimento humano, focada em resultados, ela nos proporciona um benefício muito grande de compreender os temas sucesso e fracasso empresarial como multifatoriais. Não existe uma decisão que é responsável pela quebra de um negócio, não existe uma decisão que é responsável pelo sucesso do negócio. Sucesso e fracasso são elementos compostos por muitas decisões, por cultura organizacional, por mindset. Então, o grande benefício da formação complementar em coaching é que ela nos permite desenvolver esse olhar, essa compreensão multifatorial sobre os temas sucesso e fracasso. Então, se você como empreendedor decide abraçar essa formação complementar, você pode ter grandes benefícios na sua empresa. Se você contrata assessores, se você procura investir nesse tipo de formação para a sua equipe, você também tem um benefício muito grande, porque você vai ter um profissional muito mais capacitado para desenvolver pessoas, para desenvolver habilidades. Então, o grande benefício da formação complementar em coaching é essa visão 360 graus que nós aprendemos a ter sobre a vida. Bom, fixando isso, antes de nós entrarmos no tema que efetivamente mais nos interessa, que são os desafios legais dos empreendedores, nós vamos resumir até aqui o que a gente viu sobre atributos de bons empresários e bons empreendedores. Então, nós vimos que bons empreendedores têm ideias e bons empresários transformam essas ideias em negócios. Nós vimos que os empreendedores resolvem problemas de forma inteligente e bons empresários se preparam para os desafios. De que forma os empresários se preparam para os desafios? Muito simples, correndo riscos calculados. Então, se você quer calcular o seu risco, você precisa conhecê-los. E é isso que a gente vai entrar agora na próxima parte da nossa palestra. 4 desafios dos empreendedores. O primeiro desafio que eu separei aqui para nós comentarmos é, sem dúvida alguma, o Estado. E isso porque o Estado não educa para o empreendedorismo, ele não nos proporciona segurança jurídica através das leis e ele pune com muita severidade o fracasso empresarial. Por que eu listei esses 3 elementos? Primeiro, porque segurança é um tema que os meus clientes gostam muito. Toda vez que um cliente procura um advogado, um empresário, uma pessoa física, ela quer segurança na hora de tomar uma decisão. Mas, infelizmente, muitas vezes o seu advogado ele não vai ter condição de atender você dentro da sua expectativa, dentro do que você compreende como segurança. Não, doutor, então se eu tomar uma determinada decisão sobre a contratação de funcionários, por exemplo, ou sobre a gestão do meu passivo, isso significa que eu não vou ter problema judicial de modo nenhum?
Aí, infelizmente, eu preciso alertar você que não necessariamente a culpa disso não é do seu advogado. A culpa é do nosso sistema legislativo. Eu gosto muito de dar o exemplo da reforma trabalhista, porque é um tema muito popular, todo mundo acompanha nos meios de comunicação, que em novembro do ano passado, novembro de 2017, nós tivemos uma reforma na legislação do trabalho e o objetivo dessa reforma foi equilibrar um pouco mais a relação entre patrões e empregados. Na prática, a ideia era essa, mas na prática não foi exatamente isso que aconteceu. Por exemplo, a legislação veio prever uma prática que as empresas já faziam, que era combinar, por exemplo, acordo de demissão. Muitas vezes o funcionário queria se demitir, não queria perder direitos, e ele fazia um acordo com o empregador para ser demitido. Isso não estava previsto na legislação, mas os empresários faziam. Agora, existe essa previsão na legislação, mas na prática se tornou extremamente difícil fazer acordo de demissão com o funcionário. Muitas vezes você faz um acordo, a gente orienta, não, agora a legislação permite que se faça assim, o empresário assume os riscos de tomar essa decisão e muitas vezes ele é surpreendido com uma ação no judiciário mesmo assim. E muitas vezes, por incrível que pareça, o reclamante ganha. É só para dar um exemplo para vocês, né? Isso se repete em várias outras decisões, mas esse exemplo da relação da empresa com a equipe fica mais fácil da gente entender. E isso não é culpa do seu advogado, isso é a culpa do nosso sistema legislativo. Alguns juízes simplesmente decidiram aplicar a nova lei, outros juízes decidiram não aplicar a nova lei porque ela é repleta de inconstitucionalidade e a gente precisa trabalhar, precisa empreender nesse cenário extremamente incerto de política legislativa. O terceiro ponto que eu separei para justificar o porquê que eu considero o Estado um desafio a ser superado diz respeito à punição do fracasso, né? Em países como os Estados Unidos, por exemplo, quando uma empresa quebra, isso entra para o currículo como uma coisa positiva, porque onde houve um fracasso, onde houve uma quebra, houveram decisões erradas e houve principalmente um grande aprendizado. Então, quando você se depara com um fracasso empresarial e por qualquer motivo você vai à falência, você precisa fechar a sua empresa, isso entra de forma positiva no seu currículo. No Brasil, não. No Brasil, quando uma empresa vai à falência porque ela não conseguiu se adequar à legislação, ela entrou num quadro de superendividamento, enfim, quando uma empresa quebra por motivos razoáveis, porque ela não conseguiu se sustentar no mercado, ela não pode nem fechar as portas. A legislação não permite que você faça isso. O correto, muita gente faz, né? Os empresários fazem tudo da forma mais fácil, mas esse não é o correto. O correto é o empresário optar por fazer um pedido de autofalência no judiciário, que vai presenteá-lo, entre aspas, com o estigma de falido. Quando uma empresa é declarada falida na justiça, o empresário ele fica impossibilitado de explorar novamente outra atividade empresarial por pelo menos 5 anos. E o problema nem é esse, você esperar 5 anos. O problema é o momento a partir do qual se iniciam esses 5 anos. Não é a partir do momento que a falência é decretada. E sim a partir do momento em que fica constatado dentro do processo que a empresa realmente não tem nada, não cometeu nenhum crime, ela simplesmente fechou as portas porque não teve mais a capacidade de arcar com as suas dívidas. Então, se você considerar que um processo pode demorar anos no judiciário, você vai ver que é um prejuízo imenso para um empreendedor ser declarado falido. Então, eu considero que isso é um atraso muito grande para o nosso país, essa punição excessiva do fracasso empresarial, né? É extremamente constrangedor e estigmatizante, até no efeito psicológico, uma pessoa ser taxada de falida. Então, se você quer empreender, você precisa considerar que o Estado é o seu principal desafio. Segundo, o segundo desafio que eu separei para a gente comentar também está dentro, né? É quase uma ramificação do primeiro, que é a carga tributária. Bom, esse tema é bastante complexo, porque a questão da nossa carga tributária, ela é de conhecimento comum. Nós temos uma das cargas tributárias mais altas do mundo e extremamente complexa. Além de ela ser muito alta, ela é complexa. Você tem obrigações principais e você tem obrigações acessórias. Por exemplo, o imposto de renda. Você tem obrigação de declarar um imposto de renda e você tem obrigação de pagar. Se você deixa de pagar e você faz uma declaração incorreta, você é multado por isso. Se você deixa de pagar, você é multado também. Então, é uma legislação complexa e que incentiva a inadimplência.
inadimplência. Por que eu digo que ela incentiva, de certa forma, né, a inadimplência? Porque quanto mais complexidade você cria para um sistema legislativo, mais fica difícil do contribuinte se adequar, cumprir com exatidão todas as obrigações, as principais e as acessórias. Segundo, nós temos uma visão, o empresariado no Brasil, principalmente o pequeno empresário, ele acha que não pagar impostos não prejudica a empresa dele, ele acha que não pagar impostos não dá em nada, e muito pelo contrário, ele acha que se ele pagar os impostos, se ele fizer tudo certinho, ele simplesmente não vai ganhar dinheiro. Então a tentação, quando ele se vê num momento de crise, o que ele precisa cortar? A tentação dele de cortar o pagamento dos impostos é muito grande. E o fato do processo de cobrança, a cobrança do crédito tributário, ela é realmente muito lenta. E isso vai fazer com que essa ilusão se perpetue, né? Ora, se eu deixei de pagar o imposto e num primeiro momento não está acontecendo nada comigo, passou um mês, passou 2 meses, passou um ano, não aconteceu nada, eu acho que está tudo bem eu deixar de pagar imposto. E aí, num dado momento, aquilo ali vai só se acumulando e uma hora você descobre que você responde a dezenas de execuções fiscais, que o nome da sua empresa está em dívida ativa e você tem uma dívida milionária para pagar. Entendeu? Então, assim, a carga tributária no país é, sem dúvida, um desafio para o qual você precisa se preparar, tá? Então, deixar de pagar os seus impostos, porque pagar imposto te impede de ter lucro, definitivamente não é uma boa decisão. Então, se você decide abrir uma empresa, se você decide tirar a sua ideia do papel e passar de bom empreendedor a bom empresário, prepare-se para pagar os seus impostos. Claro que essa preparação talvez vai exigir de você saber precificar corretamente o seu serviço, optar por um modelo de tributação mais simples, um modelo de tributação que te proporcione economia. Aí, novamente, eu volto a falar para você da importância de você ter boas assessorias, já que é impossível a gente dominar todos os temas. O terceiro desafio que eu separei para a gente falar, esse é extremamente polêmico, que é a delicada relação entre trabalho e capital. Então nós temos, de um lado, os encargos trabalhistas no Brasil, que realmente elevam muito o custo da mão de obra. Em média, um funcionário sai a mais ou menos 30%, até um pouquinho mais de 30% a mais do que o que ele efetivamente ganha. Nós temos mudanças legislativas complexas, como foi a reforma trabalhista, né? Todas as vezes que existe uma tentativa do legislador de equilibrar um pouco mais essa relação entre empregados e empregadores, acaba alguma coisa saindo pela culatra e o objetivo não é atingido 100%. Nós temos também uma cultura, né? A nossa cultura é da vantagem máxima pelo mínimo, então normalmente existe essa ilusão. E algumas vezes nem é ilusão, algumas vezes isso é real, né? Muitas vezes o empresário ele quer o máximo de lucro, explorando ao máximo a mão de obra de trabalho. E além de você ter que se adequar a isso, a toda essa relação delicadíssima, a inadimplência, se você deixa de cumprir as suas obrigações trabalhistas, ela traz consequências gravíssimas para a sua empresa, né? Deixar de pagar funcionário pode levar você, empresário, a responder até com seu patrimônio pessoal para pagar essas dívidas, tá? Então, dívida trabalhista é capaz de falir a empresa. E por que eu digo que é uma relação delicada, a relação entre trabalho e capital é muito delicada? Uma vez eu li um artigo de um advogado em que ele analisava esse tema a partir da etimologia da palavra trabalho. E ele descobre que trabalho é uma palavra é uma palavra de origem latina que significava tripalho, que era um instrumento de tortura usado para torturar prisioneiros na antiguidade. Então, a partir daí você vê que essa palavra não tem uma origem muito boa. E se nós dividirmos a palavra empregador tem dor no nome. Da mesma forma que trabalhador também tem dor no nome. Então, é sempre uma relação delicada. Eu lembro que a minha segunda formação em psicanálise, eu fiz um mestrado interdisciplinar. A minha dissertação era um tema sobre direito de família, mas a minha companheira de mestrado, ela desenvolveu um tema em cima do direito do trabalho. E a pergunta, o fio condutor da pesquisa dela era: o que o funcionário espera de uma organização? O que o funcionário espera do empregador? E depois de muita pesquisa, muita leitura psicanalítica, nós chegamos à conclusão de que uma das respostas possíveis sobre o que o funcionário quer, né, sobre o que o empregado deseja, ele deseja reconhecimento.
Então, se você quer se preparar para superar esse desafio, que é a questão da delicada relação entre trabalho e capital, é muito importante que você fique atento à necessidade que o ser humano tem. Todo ser humano tem uma necessidade que transcende a necessidade material, a necessidade de ganhar dinheiro, de ter o sustento. Todos nós temos a necessidade de sermos reconhecidos. Então, talvez se preparar para esse benefício, para esse desafio, exija de você um pouquinho mais de preparação nesse sentido, um pouquinho mais de preparação no sentido de adquirir conhecimento sobre o que envolvem as relações humanas. Tá? Então para fazer uma análise sobre você mesmo, sobre as vezes em que foi bom, em que você fez um trabalho bem feito e você foi reconhecido por isso. Talvez esteja aí a chave para a gente começar a pensar em formas de nos prepararmos para esse desafio. E o último desafio que eu comentei, que eu separei para nós comentarmos aqui, é a cultura jurídica do país. Bom, nós vivemos numa sociedade hiperconectada e com amplo acesso a todo tipo de informação e documentos. E isso nos gera alguma ilusão de que as decisões podem ser tomadas sem a compreensão das suas consequências. E isso não passa de uma ilusão. Novamente aqui, recorrendo ao exemplo da reforma trabalhista, muitos clientes meus e até empresas grandes cometeram o mesmo erro. A mídia notificou que a partir da reforma trabalhista seria possível terceirizar a atividade fim das empresas. Então o que algumas empresas quiseram fazer? Elas quiseram começar a demitir os funcionários para recontratá-los como pessoa jurídica. Mas se você não compreende a cultura jurídica do país, você vai achar que isso é possível, quando na realidade não é. Se você não compreende a cultura jurídica, você não compreende que o objetivo da legislação do trabalho é beneficiar o trabalhador, é proteger o trabalhador dos desmandos do empregador. Então, se você simplesmente decide demitir os seus funcionários e recontratá-los como pessoa jurídica, você está lesando esses trabalhadores. Por quê? Na vida prática deles não muda nada, eles continuam sendo seus empregados e para você diminui os encargos trabalhistas. Você percebe? Então, toda a legislação do trabalho ela não permite isso, ela não permite que você mude a situação de um trabalhador para pior. Então você demitir e recontratar como pessoa jurídica, para todos os efeitos você piora a situação dele. Você deixa de pagar encargos, mas na vida dele mesmo não mudou nada, porque para que ele fosse contratado como pessoa jurídica, ele precisaria perder alguns dos elementos que caracterizam a relação de emprego. Quer dizer, se ele continuar tendo que cumprir horário, ele não pode se fazer substituir por outra pessoa, ele continua sendo subordinado a alguém. Então, se você demite e recontrata com os mesmos elementos da relação de emprego, você burlou a legislação. Mas se você não compreende a cultura do nosso país, a cultura jurídica, do nosso país, você não entende isso. Você vai entender que o que você leu no Google, que o que a lei está dizendo, você pode fazer. Então, esse é um erro muito comum. Eu acho até graça, alguns clientes, quando chegam no meu escritório, eles já chegam se considerando pré-juristas, porque eles já leram no Google que uma determinada empresa passou por aquele mesmo problema e resolveu de uma determinada forma lá, mirabolante. Então esse é um erro que você não deve cometer. Antes de você tomar as decisões, antes de você avaliar o impacto de cada decisão no futuro da sua empresa, é sempre importante que você procure compreender um pouquinho a cultura jurídica do país. Se você não conseguir fazer isso sozinho, provavelmente não vai conseguir, você precisa lembrar de uma coisa que a gente vem falando aqui: o empresário não precisa saber de tudo. Claro que é sempre bom você desenvolver habilidades complementares, mas vai ser impossível que você saiba de tudo. Então procure se cercar de pessoas com habilidades complementares às suas, pessoas que podem trazer informações que agregam conhecimento ao seu negócio. Ok? Então, comentados os 4 desafios, a gente agora vai comentar sobre as formas de superação desses desafios, que eu separei aqui em 3 etapas. Se você já está enfrentando uma situação de superendividamento na sua empresa, se você está passando por qualquer dificuldade, ou se você ainda não tem empresa e está pensando em montar, o primeiro passo que eu sempre indico as pessoas a fazerem é a quebra de preconceito com relação ao sucesso e ao fracasso empresarial. Bom, por que eu falo do preconceito em relação ao sucesso e ao fracasso empresarial? Parece um contrassenso, que alguém tenha medo do sucesso. Na realidade, a gente pensa muito que a gente quer o sucesso, que todo mundo quer alcançar o sucesso. Mas nem sempre isso é verdade e nem sempre nós não
nós percebemos isso com essa facilidade. Eu tive uma cliente, por exemplo, alguns anos atrás, que ela explorava um comércio voltado para o segmento de luxo. Os consumidores dela eram consumidores que adquiriam produtos de luxo. E essa cliente, embora ela tivesse uma loja que até certo ponto foi muito bem sucedida, ela considerava uma grande futilidade as pessoas que entravam ali para comprar o produto dela. Parece um contrassenso, né? Mas foi um fato que ela me confidenciou. Ela falou que durante muitos anos ela teve medo de confidenciar isso para ela mesma, mas ela confidenciou para mim. E a empresa dela acabou falindo, né? Não apenas por isso, mas por uma série de decisões erradas que ela tomou, a empresa acabou quebrando. Mas esse exemplo ficou muito emblemático com relação ao preconceito que muitas vezes nós temos com relação ao sucesso. Nós somos treinados, nós somos criados, né? A maioria das pessoas é criada com uma relação muito delicada. A gente entende que o dinheiro é uma coisa ruim. Muitas pessoas elas consideram que o dinheiro ele vai transformar você numa pessoa snob, numa pessoa que não vai valorizar as outras, numa pessoa que vai desrespeitar as outras. E então assim, os paradigmas, os preconceitos que a gente traz de berço são os primeiros que a gente precisa quebrar se nós quisermos ter sucesso como empreendedores. O segundo passo que eu sempre indico para os meus clientes e para as pessoas que conversam comigo e me pedem conselho de alguma forma é que você identifique a necessidade de planejamento na sua empresa e tenha consciência daquilo que a gente vem falando, de que você não precisa saber tudo. Então, o planejamento, ele é a chave do negócio. Não adianta você... Lembra que a gente começou falando sobre qual é o problema que a sua empresa resolve, qual é o problema que o seu negócio resolve? A partir dessa pergunta, você começa a conseguir se planejar. Ora, se eu quero oferecer uma determinada solução para o mercado, o que eu preciso fazer? Eu preciso pensar nas outras empresas, nos outros empreendedores que estão oferecendo a mesma solução que eu. E eu preciso identificar formas de me destacar em relação a eles de algum modo. Então, planeje o seu negócio o máximo que você puder. Planeje a precificação do seu serviço, planeje de que forma você vai se destacar da concorrência, se você vai entrar numa disputa por preço ou se você vai entrar numa disputa por qualidade. Avalie quanto você vai ter que dispor todos os meses para pagar corretamente os encargos trabalhistas, para pagar corretamente as dívidas tributárias da empresa. Tome decisões conscientes, planeje o seu negócio. E se você não sabe, provavelmente você não sabe tudo que está envolvido nesse emaranhado de providências que a gente precisa fazer quando decide montar uma empresa, não tenha medo de contar com pessoas que tenham habilidades complementares às suas. E o terceiro passo que eu indico para as pessoas que estão em crise ou que querem iniciar um negócio é identificar na atividade empresarial um meio de realizar a própria missão de vida. O que significa isso? Bom, algumas pessoas chamam de dom. O budismo tem um termo que eu gosto, que eu acho muito interessante, que é Dharma. O que é o Dharma? É alguma coisa, todos nós temos uma habilidade que nos torna únicos. É aquela habilidade é aquela função que nós exercemos sem fazer esforço algum. E quanto mais a tua atividade empresarial, a tua atividade profissional se aproximar dessa habilidade que torna você único, mais chance você vai ter de ter sucesso empresarial. Então, quando Steve Jobs ele quis expandir a atividade da Apple, levar a atividade da Apple para fora dos Estados Unidos, ele precisava de pessoas mais experientes que ele. E ele foi com base nesse argumento, nessa convicção de que ele tinha um produto capaz de mudar o mundo, que ele convenceu as pessoas a embarcarem na loucura dele. E a gente não precisa nem comentar muito sobre isso, porque todo mundo sabe que o Steve Jobs realmente estava diante de um produto que ia mudar o mundo e mudou. Mas é claro que nenhuma pessoa precisa montar uma multinacional para ter um produto capaz de mudar o mundo. Isso não é necessário. Você pode identificar uma função social, uma missão de vida, independentemente da atividade que você explore. Então, se você vende picolé na praia, a sua atividade tem uma função social, ela pode se relacionar com a sua missão de vida. Você está vendendo um momento de prazer para uma pessoa que está ali numa hora de lazer da vida dela. Para quantas pessoas é raríssimo aquele momento de lazer de estar na praia com a família ou de estar na praia sozinha fazendo uma coisa que ela gosta, importante para ela, e quando você entra ali oferecendo
aquele picolézinho geladinho, aquela pessoa tem. Então, você tem que ter noção daquilo que você vende. Você vende muito mais do que um produto, não importa o que você venda, não importa o ramo que você explore. A sua atividade precisa ter uma relação com aquilo que você faz de melhor, com a habilidade que torna você único. Existe uma frase que eu ouvi uma vez que fala assim que se você é muito bom numa coisa, você deveria dedicar-se a fazer apenas aquilo e nada mais. É claro que dentro de uma empresa, muitas vezes a gente se perde, porque ao invés de nós focarmos naquilo que realmente se relaciona à nossa habilidade principal, nós perdemos muito tempo apagando incêndio, porque nós não nos cercamos das pessoas certas, porque nós não sabemos fazer um trabalho de recrutamento de equipe, porque nós não nos preparamos para os desafios, para as mudanças no mercado, para os problemas que vão surgir, nós simplesmente não nos preparamos. E aí, muitas vezes, em um dado momento, nós acabamos gastando a nossa energia, a nossa força vital, com atividades que não se relacionam a atividades que vão levar ao sucesso empresarial. Então pensa nisso, quanto mais relação o seu negócio tiver com a habilidade, com aquilo que te torna único, mais fácil vai ser você superar os desafios legais, os desafios pessoais. Tudo se torna muito mais fácil quando nós nos aproximamos da nossa missão de vida através da nossa profissão. E para te ajudar nesse processo de planejamento, eu listei aqui 9 perguntas que todos os empreendedores deveriam, todos os empresários, todos os empreendedores deveriam se fazer, seja antes de abrir empresa e mesmo depois, no momento que a empresa já está aí rodando com as suas atividades, para superar a crise ou para evitar entrar num processo de crise. Então a primeira pergunta aqui que eu selecionei é o que a gente vem conversando: qual é a justificativa social do meu negócio? Você precisa encontrar. O objetivo de uma empresa não pode ser apenas a produção de lucro. Se o seu objetivo único for a obtenção de lucro, fica extremamente difícil até de você criar uma cultura organizacional, de você engajar as pessoas, a sua equipe, com a ideia do seu negócio. Então é extremamente importante que você pense nisso. Uma outra coisa também uma outra pergunta que eu considero importante que você se faça: onde eu estou e onde eu quero chegar? Na realidade são 2 perguntas, né? A segunda e a terceira. Onde eu estou e onde eu quero chegar? Eu costumo dizer o seguinte, que se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Como é que você vai pedir informação para uma pessoa se você se sente perdido e você procurar ajuda? Até para você obter essa ajuda para chegar em algum lugar, você precisa ter um direcionamento, saber exatamente para onde você está indo. A quarta pergunta também é uma pergunta que eu considero fundamental: quais são os erros que sempre se repetem na minha empresa ou na minha vida? Isso também é para a gente falar sobre isso, a gente teria que trazer quase um conceito psicanalítico, mas nas nossas vidas tem sempre algumas situações que se repetem, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional. Você já reparou, por exemplo, que existem, ainda que não seja o seu caso ou de alguém próximo a você, provavelmente você já ouviu falar a respeito de alguém que tem esse problema. Por exemplo, mulheres que sempre se envolvem com homens violentos. Existem mulheres que elas crescem num ambiente de violência e na idade adulta elas têm uma tendência muito grande a se envolverem com homens que reproduzem esse comportamento violento que elas receberam na infância. Da mesma forma que tem algumas pessoas que se envolvem sempre com outras pessoas casadas. Então isso é bem fácil da gente perceber como isso acontece na nossa vida. Nas nossas vidas tem sempre alguma coisa que tende à repetição, que tende a se repetir. E na nossa empresa não é diferente. Tem algumas pessoas que elas vivem endividadas. Muitas vezes o negócio está indo bem, tem um refresco, ela está conseguindo ter dinheiro e ela entra em crise novamente. Processo trabalhista. Tem empresa que responde a um processo trabalhista atrás do outro e muitas vezes a empresa é até boa. Ela tem até uma política salarial boa, ela tem até uma política de reconhecimento bom, mas ela começa a entrar numa ciranda de responder a demandas judiciais e ela não identifica por quê. O que está acontecendo? Então, você ter a honestidade de se responder essa pergunta com franqueza é muito importante. O que sempre se repete no meu negócio? Por que sempre que parece que eu estou quase lá, eu estou quase chegando, acontece alguma coisa que atrapalha? Se você não conseguir responder essa pergunta com franqueza, você vai dirigir a sua vida ou o seu negócio de forma a conduzi-lo para o fracasso e você vai chamar essa condução de destino, quando na realidade é
fruto de uma decisão que você não para tomar, é fruto de uma reflexão que você não para fazer. Então, sempre que possível, se pergunta, faz essa reflexão. O que sempre se repete na minha vida? Outra pergunta também que eu considero fundamental: eu assumo responsabilidades? Essa é uma pergunta que ela é também cruel, ela é muito cruel. A maioria dos meus... Uma vez eu estava conversando com um cliente a respeito de um processo de falência, realmente não havia mais o que fazer pela empresa dele, ele demorou muito a pedir ajuda, e eu conversei com ele que eu considerava que naquele momento o que a gente tinha de melhor a fazer era partir para um pedido de autofalência. E esse cliente, ele ficou... Essa conversa nós tivemos por telefone, eu não queria ter essa conversa com ele por telefone, eu queria falar pessoalmente, mas no contexto de uma conversa informal que nós estávamos tendo, eu acabei falando. E ele ficou uns minutos em silêncio, para minha surpresa, e ele falou o seguinte para mim: olha, Juliana, eu tenho uma consciência, eu sei que a água não ferve sozinha, pra gente deixar a água ferver porque a gente esqueceu dela no fogo. Eu achei aquilo tão interessante, sabe, essa reflexão que ele fez, porque o que esse cliente estava fazendo naquele momento era assumindo a culpa pelo estado onde a empresa dele estava naquele momento, né? Então isso é muito importante, nós termos a capacidade de assumir responsabilidades pelas nossas decisões. Uma outra pergunta que eu acho interessante que você se faça: você compreende que chegar ao próximo nível exige de você o desenvolvimento de novas habilidades? Muitas vezes nós nos consideramos muito especiais, nós nos consideramos pessoas de grande potencial, mas nós simplesmente não conseguimos desenvolver todo esse potencial. Então você constantemente identificar quais são as habilidades que são exigidas de você para que você avance no teu projeto, na tua profissão, na tua empresa, é sempre muito importante. Então, como é que você vai reorganizar a casa? Você vai fazer todas essas análises, vai responder qual é a sua visão de futuro, onde você se vê daqui a 5, 10 anos, quais são as metas e alvos que você precisa traçar para que eles te conduzam na direção dessa visão de futuro, e vir fazendo a conjugação dessa reflexão com todas as perguntas que nós indicamos que você responda, tá? Então, para você chegar a algum lugar, você precisa saber onde você está indo, você precisa desenvolver alvos. Não precisa pensar no resultado final. Eu quero ter uma empresa próspera que renda tantos milhões por mês. Você não precisa começar o seu negócio ou pensar no gerenciamento da sua crise já de olho nessa meta. Identifique os alvos que você precisa superar um a um para melhorar a sua situação atual. Se você está, por exemplo, passando por uma situação de superendividamento, qual é o primeiro alvo que você precisa atingir para superar? Talvez uma redução de custos, talvez um refinanciamento. Enfim, você precisa identificar onde você está para você traçar um plano de ação. Sempre com base na sua visão de futuro. Sua visão de futuro é lá na frente onde você quer chegar. Mas para você chegar lá, você precisa ter o hábito de criar alvos. Criar e desenvolver habilidades que te permitam ir superando pouco a pouco cada um desses alvos. Então, fazendo uma recapitulação geral aqui de tudo que nós conversamos, nós vimos que empreender uma atividade conceitualmente cheia de riscos, que se inicia com uma ideia. Nós vimos que não é possível saber tudo, então se você quer empreender, você precisa estar assessorado ou acompanhado por pessoas que têm conhecimentos diferentes dos seus. Nós vimos que assumir responsabilidade é o fio condutor para você superar todos os desafios. Nós vimos efetivamente alguns desafios que você vai precisar superar se você quiser seguir esse caminho rumo ao sucesso. Nós vimos como é que a formação complementar em coaching, seja do próprio empreendedor, seja dos profissionais que assessoram ele, são capazes de dar a sua empresa, a você como pessoa, um novo olhar sobre os temas fracasso e sucesso. E por fim, a gente viu, né, uma grande lição que fica aqui de tudo que eu compartilhei com base nessa experiência de anos de assessoria jurídica, é que o sucesso ele é multifatorial. Não existe uma decisão que te leve ao sucesso, não existe uma decisão que te leve ao fracasso. É o conjunto das suas decisões, é o seu mindset, a sua programação mental, dentre outros fatores, que vão conduzir você a empreender com sucesso ou não. Eu costumo dizer que todos esses desafios aqui que a gente falou, eles sozinhos não são capazes de quebrar empresa nenhuma, porque eles nos antecedem. Eles antecedem a nossa atividade empresarial, né? Eles estão aí.
quando a gente não consegue superar porque a gente não se preparou, a gente falhou no planejamento. Planejamento é um dos passos que a gente viu que tem que adotar para superar a crise ou para não entrar em crise, tá? Então, espero que você tenha agregado de alguma forma conhecimento com essa palestra. E se você pensa que acabou, não acabou. Eu vou te convidar para clicar no próximo link. O link vai aparecer em algum lugar aqui embaixo, porque eu preparei um bônus para você, uma ferramenta que você pode utilizar para aprender a gerenciar melhor o seu tempo. Muitas vezes a gente não consegue avançar, não consegue se dedicar a novos projetos, porque nós ficamos muito presos em atividades emergenciais. Então, se eu ficar preso em atividade emergencial o tempo todo, eu não consigo sequer sentar para fazer uma reflexão honesta de como dividir as minhas atividades para que eu possa performar melhor, tenha uma melhor performance dentro da minha empresa ou na minha atividade profissional, seja ela qual for. Então, eu preparei para você uma ferramenta que vai te ajudar muito a gerir melhor o seu tempo e, consequentemente, adotar lá os passos que a gente indicou, que você deve superar para pensar nos desafios, para pensar em vencer nesse mundo empresarial. Então, vou te convidar para ficar um pouquinho mais comigo e aprender a usar essa ferramenta fundamental. Até lá!